Eu matei o homem que amava com as minhas próprias mãos, num quarto de hotel em Alfama, enquanto o fado ecoava pela janela aberta como um lamento que ninguém mais ouvia. Não foi um assassinato impulsivo, daqueles que os jornais sensacionalistas adoram rotular de paixão cega, foi calculado, lento, como o gotejar de uma torneira velha num prédio decadente de Lisboa, corroendo a alma até não restar nada. E tudo começou porque a minha família, aqueles abutres vestidos de ternos impecáveis e vestidos de renda, decidiu que o meu noivo não era digno e armou uma armadilha que nos arrastou a todos para o abismo. O cheiro de sardinha assada ainda pairava no ar quando a ideia brotou na mesa de jantar da casa dos meus pais, em Belém, onde o Tejo lambia as margens como um amante relutante. Era verão, o tipo de calor pegajoso que faz o asfalto derreter e as promessas evaporarem. Eu, Sofia, com 28 anos e um anel de noivado que pesava como uma âncora no dedo, olhava para o João e via o futuro, noites de vinho tinto em Sintra, filhos correndo pelos jardins do Palácio da Pena, uma vida tecida com fios de normalidade portuguesa, essa teia invisível de família, igreja e tradição que nos sufoca devagarinho. Mas os meus pais, o meu irmão mais velho, a tia Margarida com os seus rosários e olhares de serpente, eles viam nele um impostor. Ele é de Évora, Sofia, disse a minha mãe, como se isso fosse uma maldição. Não tem raízes aqui em Lisboa, não entendo o que significa ser um de nós. E ouvi dizer que o pai dele fugiu para o Brasil com uma amante. Eu ri, no início. Vocês são paranoicos. O João é leal como o Cristo Rei vigia o rio. Mas o riso morreu na garganta quando o meu irmão, o Pedro, inclinou-se sobre a travessa de bacalhau à brasa e sussurrou: vamos testar. Uma armadilha simples. Se ele passar, casem. Se não, poupamos-te o escândalo. A ideia era deles, contratar uma atriz, uma rapariga de 20 e poucos chamada Inês, para se aproximar dele numa festa de solteiros falsificada. Ela seria a tentação encarnada, decote generoso, risos fáceis, promessas de uma noite sem amarras. Só para ver se ele morde a isca, disse o meu pai, os olhos brilhando com a excitação de um caçador. Eu concordei, contra o meu instinto, porque o sangue da família corre mais grosso que o bom senso. Está bem, murmurei, sentindo o estômago revirar como o mar em Cascais durante uma tempestade. A festa foi montada num armazém abandonado no cais do Sodré, transformado em antro de luxúria com luzes neon piscando e garrafas de ginginha fluindo como o Douro em cheia. O João chegou de fato escuro, o cabelo penteado para trás, beijando-me na testa como se fôssemos os únicos ali. Isto é para celebrar nós, disse ele, a voz rouca de cansaço após um dia no estúdio de arquitetura onde trabalhava. Eu sorri, mas o meu coração batia como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. A Inês surgiu do nada, uma visão de cabelos negros ondulados e lábios vermelhos como o vinho de Dau, vestida num vestido que mal cobria as coxas. Olá, sou a Inês, amiga da Sofia, mentiu ela, pescando o olho enquanto me empurrava para o lado com um copo de porto na mão. Eu observava de um canto escuro, o telemóvel na mão gravando tudo, como uma espiã na própria vida. O João riu das piadas dela, aceitou o copo, mas os seus olhos voltavam sempre para mim, procurando âncora no caos. Vem dançar? Insistiu ela, puxando-o para a pista improvisada onde o som de morna cabo-verdiana se misturava com batidas eletrónicas. Ele hesitou, olhou para mim, e eu assenti, forçando um sorriso que doía como sal numa ferida aberta. Foi aí que tudo começou a descarrilar. A Inês encostou-se a ele, o corpo coando como mel em pão, sussurrando algo no ouvido que o fez curar. Ele afastou-se, gentil mas firme: desculpa, mas eu estou noivo. A Sofia é a minha vida. Ela riu, alto demais, e tropeçou, ou fingiu, derramando o copo sobre o peito dele. PS, deixa-me ajudar, disse, as mãos deslizando para baixo, perigosamente perto da fivela do cinto. O meu irmão, escondido atrás de uma pilha de caixas, mandou uma mensagem: agora. Empurra-o para o quarto. Mas a Inês, talvez embriagada a sério ou apenas imprudente, exagerou. Ela beijou, um beijo forçado, os lábios coando nos dele como uma acusação. O João empurrou-a, os olhos arregalados de choque, e gritou: para com isso. O que raio se passa? A confusão explodiu como fogo de artifício em Oeiras, convidados falsos virando a cabeça, música parando abruptamente, e eu correndo para lá, o coração um tambor de guerra. Encontrei-os aos empurrões, ela a gritar: ele me atacou, ele pálido como um fantasma no rocio. A armadilha virara contra nós, contra mim. Naquela noite, de volta ao nosso apartamento encheado, o João chorava como uma criança, as mãos tremendo enquanto contava a versão dele: Sofia, juro, eu não. Ela veio do nada, e eu pensei que era uma brincadeira idiota. Eu acenava, mas por dentro, algo se partia como um azulejo rachado sob o tacão. A família ligava sem parar: vês? Ele é fraco. Acabou. Mas o pior não era a traição, era a dúvida que plantaram em mim, uma semente venenosa que crescia no escuro da alma. Comecei a vigiar o João,
checar o telemóvel enquanto ele dormia, seguir o carro dele até ao trabalho em Alcântara, imaginar conversas sussurradas com a Inês em cafés escondidos do bairro alto. O amor, que era doce como pastéis de nata, azedou-se em ciúme corrosivo. Dias viraram semanas, e o casamento marcado para setembro em Mafra pendia como uma espada de Damocles. A minha mãe organizava o menu, cabrito assado, vinhos do Alentejo, mas os seus olhares diziam: cancela, filha. Ele não é para ti. O Pedro, o arquiteto da armadilha, ria nos jantares: foi um teste, Sofia. E ele falhou. Mas falhou como? Ele resistira, mas a imagem daquele beijo forçado queimava na minha retina, um frame repetido na mente como um filme de Hitchcock rodando em loop. Comecei a sonhar com vingança, não contra ele, mas contra todos eles. Contra a família que me via como propriedade, contra a Inês que se vendera por uns euros sujos, contra o mundo que transforma amor em suspeita. Uma noite, após uma garrafa de vinho verde, confessei ao espelho do quarto de banho: vou fazer-vos pagar. Não era raiva cega, era lógica fria, como as equações que o João desenhava nos seus projetos. Planeei em segredo, usando o meu trabalho como copywriter numa agência em baixa para disfarçar as pesquisas, venenos caseiros, armadilhas psicológicas, formas de quebrar um homem sem deixar marcas. O primeiro alvo foi a Inês. Encontrei-a num bar em Cervejaria Ramiro, onde ela bebia cerveja com amigos, rindo da brincadeira que quase custara o meu casamento. Abordei-a como uma velha conhecida: Inês, lembra-te de mim. A noiva traída. Os olhos dela arregalaram-se, mas sorri, oferecendo um copo de moscatel. Não foi nada, Sofia. Só um trabalho. Trabalho que me custou a alma, respondi, e comecei a tecer a teia. Mandei mensagens anónimas para o namorado dela, fotos manipuladas do beijo com o João, acusações de infidelidade que se espalharam como fogo em palha seca. Ela perdeu o emprego como atriz, imoral, disseram os produtores, o namorado fugiu para o Algarve, e eu vi as stories dela no Instagram, olhos inchados, legendas de porque eu. Culpa. Um pouco, como azia após um prato pesado de cozida à portuguesa. Mas o alívio era maior: vingança é um vinho tinto, amargo no gole, mas que aquece o peito. O João notou a mudança em mim. Estás distante, amor. É por causa da festa. Eu negava, beijando com fúria, como se pudesse apagar as sombras. Mas o plano crescia, agora, a família. O Pedro era o elo fraco, o irmão protetor que se via como salvador. Descobri o seu affaire com a secretária no escritório, através de um colega bêbado numa tasca em Moraria. Em vez de confrontar, enviei as provas para a mulher dele, fotos granuladas, mensagens copiadas. O divórcio veio como um terremoto, rachando a fachada perfeita da família. Ele bateu à minha porta uma noite chuvosa, o fato encharcado, gritando: foste tu. A minha vida está destruída. Eu abri a porta devagar, o rosto sereno como a fachada da igreja de São Roque. Karma, mano. Lembras-te da armadilha? Pois agora é a tua vez. Ele caiu de joelhos no hall, soluçando, e por um momento, o sangue falou mais alto. Abracei-o, murmurando desculpa, mas por dentro, a lâmina girava. A minha mãe, ao saber, ligou histérica: estás louca, Sofia? Ele é família. Mas eu respondi: família que testa, família que sangra. O pai calou-se, envergonhado, e o casamento foi adiado indefinidamente. O João, confuso, propôs terapia de casal num consultório em Saldanha, mas eu recusava: não preciso de estranhos para consertar o que vocês quebraram. A vingança contra o João veio por último, porque o amor é o veneno mais lento. Comecei devagar, mentiras pequenas, como: esqueci o aniversário da tua mãe, perdoa-me, plantando sementes de dúvida na mente dele sobre a minha lealdade. Depois, flertes inocentes com um colega no trabalho, deixando o telemóvel ao alcance, mensagens semi-abertas. Ele confrontava-me à noite, os olhos vermelhos de insónias: és tu agora a trair-me? Depois de tudo. Eu chorava, convincente: não, amor, é o stress, mas o veneno infiltrava-se, corroendo a confiança que construíramos em passeios pelo Jardim da Estrela. Numa viagem a Porto, para a reconciliação, levei-o ao Hotel Infante Sagres, onde reservei um quarto com vista para o Douro. Bebemos vinho do Porto, fizemos amor como nos primeiros dias, selvagem, desesperado, mas no copo dele, misturei sedativos de venda livre, o suficiente para o deixar sonolento, vulnerável. Enquanto ele dormia, gravei um áudio falso, a minha voz, editada no computador, gemendo o nome de outro homem, sobrepondo ao som da nossa respiração. Toquei no telemóvel dele na manhã seguinte, quando ele acordou zonzo. O pânico nos olhos dele foi como ver o sol nascer sobre as falésias da costa da Caparica, belo, inevitável. Traíste-me, Sofia. Depois da armadilha, depois de tudo. Ele gritou, atirando o telemóvel contra a parede:
estilhaçando o ecrã como o meu coração outrora. Eu fingi choque, lágrimas quentes escorrendo. O quê? Não, deve ser um erro. Mas ele partiu, o carro rugindo pela marginal como um touro ferido. Voltei a Lisboa sozinha, o anel no bolso da mala, e comecei a segunda fase, espalhar rumores no círculo dele. A Sofia anda com o outro, coitado do João. O trabalho dele sofreu, projetos perdidos, colegas cochichando, e ele afundou em cervejas no Time Out Market, os olhos vazios como o areal de comporta em inverno. A família reuniu-se numa intervenção, na casa de Belém, o Tejo cinzento lá fora espelhando as nuvens nos rostos. Para com isto, Sofia, implorou a mãe, as mãos entrelaçadas como em oração na Basílica da Estrela. Estás a destruir-nos a todos. O Pedro, magro e oco como um fado mal cantado, assentiu, eu errei, mas isto é loucura. Até o pai falou, voz trêmula, o casamento era para unir, não para isso. Rime, um riso seco como o vento do Alentejo, unir. Vocês uniram-me à dor. Agora, sinto-a toda. Mas o clímax veio em Alfama, onde o fado é rei e as ruas estreitas guardam segredos como confessionários. Convidei o João para conversar, num quarto de hotel com paredes forradas de azulejos azuis, o ar cheirando a jasmim e a mar. Ele veio, exausto, o amor remanescente como cinzas quentes. Quero-te de volta, Sofia. Seja o que for, perdoo. Abracei-o, sentindo o coração dele bater contra o meu, fraco, irregular. No copo de aguardente que lhe ofereci, o veneno, ricina extraída de sementes de castor, comprada online de um fornecedor duvidoso no Porto, misturada com precisão química que aprendi em noites insones. Ele bebeu, conversando sobre o futuro, casa em Cascais, filhos com nomes de santos, e eu sorria, a mente um turbilhão de imagens, a armadilha, o beijo, as dúvidas. Os sintomas vieram devagar, náuseas, suores, o corpo contorcendo-se como um dançarino de flamenco em agonia. Sofia. Ajuda-me, murmurou ele, caindo da cama, os olhos suplicantes como os de um cachorro abandonado em Monsanto. Segurei-lhe a mão, beijando os dedos frios, é o fim da armadilha, amor. Agora, ninguém mais nos testa. Ele morreu ao amanhecer, o sol tingindo o Tejo de ouro, enquanto o fado de Amália Rodrigues ecoava de uma janela vizinha, gaivota. Voa sobre o mar. Liguei para a família, voz quebrada, vem depressa. O João. Eles correram, encontrando-me encolhida no chão, o corpo dele rígido como mármore de Mafra. A polícia veio, investigou, envenenamento acidental, disseram, provavelmente suicídio disfarçado, porque eu era a noiva enlouquecida de dor, não a vingadora. A família enterrou em Évora, as raízes que tanto desprezavam, e eu fiquei, oca como uma concha na praia de Ericeira. Agora, meses depois, caminho pelas ruas de Lisboa, o vento do Atlântico limpando as cicatrizes. A vingança não trouxe paz, trouxe silêncio, esse vazio português de quem perdeu tudo e ganhou nada. Mas se me perguntarem se valia a pena, sorriu, sim, porque na dor, encontrei-me. E nessa descoberta, o verdadeiro drama, eu era o monstro que eles criaram. O sol de outono filtrava-se pelas persianas do meu apartamento encheado, pintando listras douradas no chão de mosaico hidráulico, mas o calor não chegava ao frio que se instalara no meu peito desde aquela noite em Alfama. Eu acordava à meia da noite, o suor colando a camisola ao corpo, revivendo o último suspiro do João, um gorgolês fraco, como o som de uma garrafa de vinho vazio rolando numa calçada inclinada. A polícia fechara o caso como tragédia doméstica, um eufemismo lisboeta para não mexas no que não deves, mas a família sabia. Os olhares deles nos funerais, em Évora, eram punhais embotados, a mãe com o véu negro de viúva falsa, o Pedro evitando os meus olhos, o pai murmurando orações que soavam a acusação. Voltei a Lisboa de comboio, o Alentejo passando como um borrão de oliveiras e cortiçais, e instalei-me na rotina de uma viúva invisível. O trabalho na agência de publicidade em baixa era o meu escudo, slogans para marcas de azeite, campanhas para vinhos do Douro, palavras que vendiam ilusões enquanto a minha vida se desfazia em farrapos. Mas à noite, sozinha com uma garrafa de tinto alentejano, o plano não parava. A vingança contra o João fora o clímax, mas o epílogo pedia mais, não sangue, mas erosão, como o mar devorando as falésias da Arrábida. Comecei pela mãe. Ela sempre fora o coração da família, a rainha das panelas e dos rosários, ditando leis de uma cozinha em Belém que cheirava a canela e a segredos. Descobri o seu vício escondido através de uma prima tagarela num chá em Alfama, apostas em corridas de cavalos em Mafra, dívidas acumuladas como poeira em móveis antigos. Ela perdia fortunas em cavalos perdedores, sonhando com o grande prémio que pagasse a hipoteca da casa à beira-Tejo. Usei o meu acesso ao mundo digital, perfis falsos em fóruns de apostas, contactos com bookmakers sombrios no Porto, para inflacionar as suas dívidas. Mensagens anónimas, pago ou exponho tudo à paróquia. Ela começou a vender joias, o anel de casamento da avó,
peças de ouro que tilintavam como lágrimas na mesa do joalheiro encheado. Eu visitava-a aos domingos, levando flores do mercado da Ribeira, fingindo preocupação. Mãe, estás pálida. O que se passa? Ela sorria fraco, os olhos fundos como poços em trás-os-montes, e contava meias verdades sobre despesas inesperadas. Por dentro, eu via-a desmoronar, noite sem claro calculando ODS, o terço esquecido no altar doméstico. Uma vez, encontrei-a na cozinha às 3 da manhã, rodeada de papéis amarfanhados, soluçando baixinho. Sofia, minha filha. Perdoa-me por tudo. Abracei-a, sentindo os ossos frágeis sob a blusa de chifon, e sussurrei, perdão é para os fracos, mãe. Aprenda a lição. O pai foi mais difícil. Ele era o patriarca silencioso, o engenheiro reformado que consertava o mundo com diagramas e ferramentas, mas ignorava as fissuras na própria casa. A fraqueza dele era o orgulho, a obsessão por uma herança familiar, um terreno em Sintra que valia uma fortuna, mas que ele recusava vender por tradição. Infiltrei-me através do advogado da família, um homem gordo e suado que eu seduzi num jantar de negócios em Cascais, não com o corpo, mas com promessas de comissões. Ele alterou documentos, plantando dúvidas sobre a titularidade. Sr. Oliveira, há irregularidades nos registros. Pode perder tudo. O pânico veio como uma ressaca, o pai rodando nos corredores da casa, telefonando para notários em Lisboa, o rosto avermelhado como vinho maduro. Ele confrontou-me num café em Belém, o pastéis de Belém ainda quente na mesa entre nós. Sofia, sabes de algo sobre o terreno? É como se o chão se abrisse debaixo dos meus pés. Olhei nos olhos, aqueles olhos castanhos que me embalaram em noites de berço, e disse calmamente, talvez seja o karma, pai. Armadilhas voltam contra quem as arma. Ele empalideceu, o garfo caindo no prato de arroz doce, e pela primeira vez, vi medo num homem que enfrentara ditaduras e crises económicas. O terreno foi perdido num leilão fraudulento, vendido a um investidor chinês, e a casa em Belém seguiu, hipotecada para cobrir dívidas. Eles mudaram para um apartamento exíguo em Alvalade, longe do Tejo, longe da glória. O Pedro, já divorciado e sozinho, afundava-se em uísque no bairro alto, as noites uma névoa de bares e mulheres passageiras. Eu alimentava o fogo, anónimos com provas de fraudes no seu escritório de contabilidade, clientes fugindo como ratos de um navio afundando. Ele ligava-me embriagado, irmã, ajuda-me. Perdi tudo por tua causa. Respondia, perdeste por ti, Pedro. A armadilha foi ideia tua. Ele tentou suicídio uma vez, pílulas no motel em Oeiras, mas sobreviveu, para sofrer mais. Agora, trabalha como freelancer, contando tostões em cafés baratos, o orgulho esmagado como azeitonas no lagar. E eu? Caminho por Lisboa como um fantasma luminoso, o sol batendo nos azulejos como se nada tivesse mudado. Encontro amantes casuais em festas no Lisboa Factory, corpos quentes que aquecem mas não tocam a alma. O amor morreu com o João, mas a liberdade, essa é nova, afiada como faca de cozinha cortando cebolas. Às vezes, no Rocio, sento-me num banco e imagino-os, a família, fragmentada como um vitral partido na sé. Culpa. Vem em ondas, como o mar em ericeira, mas a fogo há em vinho e memórias. A vingança não é doce, é salgada, como lágrimas no Oceano Atlântico. Mas é minha. Os meses esticaram-se como queijo de serpa, fibrosos e resistentes, e Lisboa mudou comigo, o Tejo mais cinzento nos invernos, as ruas de Alfama enquanto fadistas que cantam de traições antigas. Eu comecei um diário, não de confissões, mas de lições, páginas preenchidas com a psicologia da dor, anotações sobre como o ser humano se quebra quando o mundo que construiu desaba. A família é uma prisão disfarçada de abraço, escrevi numa noite de trovoada, o relâmpago iluminando a página como um julgamento divino. Li livros proibidos, de Freud a Camus, misturando com contos de Essa de Queiroz, onde o adultério e a hipocrisia são os verdadeiros vilões. Uma prima distante, a Ana, de Coimbra, ligou um dia, Sofia, ouvi rumores. A tua família está destruída. Vem cá, foge disto. Ri-me, o som e quando vazio no apartamento. Fugir. Não, Ana. Eu sou a tempestade. Ela não entendeu, mas quem entende? Os portugueses somos mestres em sofrer em silêncio, engolindo o fel como se fosse vinho do Porto. Mas eu cuspo de volta. O turning point veio na primavera, quando flores de jacarandá atingiam Lisboa de roxo, como equimoses num corpo maltratado. Recebi uma carta do pai, caligrafia trêmula, filha, perdoa-nos. A armadilha foi erro nosso. Volta para casa. A casa não existia mais, vendida, demolida para um condomínio de luxo, mas o apelo mexeu comigo. Fui ao antigo endereço em Belém, agora um estaleiro de betão e guindastes, o Tejo assistindo impassível.
Lá, chorei pela primeira vez sem fingimento, pelo João, pela família que fui, pela rapariga que armava armadilhas em vez de sonhos. Mas a vingança não perdoa. Resolvi o golpe final, reuni-os num jantar, de reconciliação, num restaurante em Alcântara, vistas para o rio como uma promessa falsa. Eles vieram, envelhecidos 10 anos em 10 meses, mãe com cabelos brancos, pai curvado, Pedro com mãos tremendo no copo de água. Vamos recomeçar, disse eu, servindo pratos de cataplana que cheiravam a mar e afim. No vinho, um sedativo leve, não para matar, mas para soltar línguas. Sob o efeito, confessaram, a armadilha fora a ideia da mãe, o medo de perderem para um forasteiro. O Pedro chorou, admitindo a fé como vingança contra a monotonia. O pai, voz rouca, queria proteger-te, Sofia. Mas destruí tudo. Eu gravei tudo, o telemóvel escondido na mala, e no dia seguinte, enviei o áudio para a paróquia, os jornais locais, os amigos de infância. A família Oliveira, hipócritas expostos, manchetes em Correio da Manhã. O escândalo varreu como um incêndio em Pinhal, a mãe excomungada, o pai sem amigos, o Pedro sem clientes. Eles fugiram para o interior, para uma aldeia no Ribatejo onde ninguém conhece nomes, vivendo de pensões magras e memórias amargas. Sozinha de novo, subi ao castelo de São Jorge, o vento atlântico chicoteando o cabelo, e gritei para o Tejo, acabou. Mas não acabara. A solidão é o preço da liberdade, e eu pagava com noites de insónias, sonhando com o beijo da Inês, o copo envenenado, o corpo do João frio. Encontrei terapia num psicólogo em Príncipe Real, um homem de sotaque transmontano que escutava sem julgar. Vingança é um espelho quebrado, Sofia. Reflete o quebrado em ti. Concordei, mas não parei. Escrevi o livro, este livro, Páginas Sangrentas de uma Alma Portuguesa em Chamas. Agora, no verão de 2025, caminho pela marginal de Cascais, o mar lambendo as pedras como um amante arrependido. A família. Fragmentos dispersos, ecos de um fado esquecido. Eu. Sobrevivente, vingadora, livre. E se o amor voltar? Que venha armado, porque eu aprendi, em Portugal, as armadilhas são para os tolos. O mar de Cascais rugia como um leão ferido naquela tarde de julho, as ondas quebrando contra as rochas com a fúria de quem guarda rancores antigos, e eu sentia o sal no ar misturar-se às lágrimas que não caíam mais. Tinha 29 anos agora, um ano após a morte do João, e Lisboa, essa amante caprichosa, começara a sufocar-me com as suas memórias, cada esquina um lembrete, cada fado um lamento pelo que fora. Decidi fugir para o norte, para o Porto, onde o Douro serpenteia como veias de vinho e as pessoas falam com a aspereza de granito. Aluguei um quarto num prédio antigo na Ribeira, paredes forradas de azulejos rachados que contavam histórias de naufrágios, e comecei uma nova vida como freelancer, escrevendo textos para vinícolas que prometiam essência portuguesa em cada golo. Mas a vingança, essa cadela fiel, seguia-me como sombra ao meio-dia. A Inês reaparecera nas minhas redes, um perfil novo com fotos de viagens falsas para o Algarve, legendas de Reinventando-me. Descobri que ela tentara voltar à atriz, auditiando-se em teatros do bairro dos Atores, mas o escândalo da armadilha, espalhado por mim, claro, fechara portas. Puta traidora, murmuravam os diretores. Ela vivia de gigs como guia turística em Lisboa, contando mentiras sobre céus americanos de mochila. Planeei o próximo golpe com a precisão de um vinho envelhecido, contactei um ex-namorado dela, um tipo de Setúbal com tatuagens de âncoras e rancor fresco, e paguei-lhe para a confrontar publicamente num tour no castelo de São Jorge. O vídeo viralizou no TikTok, ela a gaguejar enquanto ele gritava acusações de ladra de corações, turistas filmando com telemóveis erguidos como bandeiras de vergonha. Perdeu o emprego, claro, e afundou-se em dívidas, vendendo roupa no mercado da ladra. Liguei-lhe de um número bloqueado, Karma, Inês. Sentes o gosto? Ela soluçou, Sofia. Por favor, para. Eu só fiz o que me pediram. Rime, o som frio como o vinho verde no copo, eles pediram, mas tu mordeste. Agora, engole. No Porto, o vinho ajudava a dormir, mas os sonhos eram invasores, o João a afogar-se no Tejo, a família a queimar na cozinha de Belém, eu no meio com mãos ensanguentadas. Comecei a namorar um artista local, o Miguel, pintor de azulejos com olhos verdes como o mar da Nazaré. Ele via a dor em mim, traçava-a nos quadros, mulheres com véus rasgados, rios de sangue azul, e sussurrava à noite, conta-me, Sofia. Liberta-te. Contei pedaços, omitindo o veneno, e ele abraçava-me como se pudesse colar os cacos. Mas o amor era frágil, como brides sobre o Douro em ventania, e eu sabotei devagar, ciúmes plantados, discussões sobre confiança quebrada, até ele partir para uma residência em Madrid, deixando um quadro inacabado na parede. A família, exilada no Ribatejo, tentava reconectar-se através de cartas e chamadas tímidas.
A mãe enviava fotos de netos imaginários, um dia traz os teus, mas eu vi a manipulação, o mesmo veneno da armadilha. O Pedro, reabilitado em AA, escreveu, estou limpo, mana. Volta. Somos sangue. Sangue, sim, o mesmo que correra nas veias do João quando o matei. Ignorei-os, mas o pai adoeceu, cancro no pulmão, diagnosticado em Santarém, o fumo dos cigarros que acendia após jantares de família agora a corroer-lhe o peito. Fui vê-lo num hospital de Lisboa, o cheiro de desinfetante misturado a flores murchas, camas rangendo como ossos velhos. Ele estava magro, a pele amarelada como vinho oxidado, tubos a alimentá-lo como raízes falsas. Sofia. Minha menina, murmurou, a mão trêmula na minha. Chorei então, genuíno, o peso da vingança curvando-me como o arco de uma ponte. Perdoa-me, pai. A armadilha. Matou-nos a todos. Ele apertou a mão, olhos úmidos, eu sei. Mas o amor perdoa, filha. Volta. Morreu 2 semanas depois, o funeral em Mafra sob chuva torrencial, o caixão descendo à terra alentejana como uma promessa quebrada. Enterrei com ele o último fio de culpa, mas o vazio cresceu, um buraco negro sugando luz. Com o pai ido, a mãe e o Pedro mudaram-se para uma casa modesta em Tomar, perto do convento, buscando redenção em pedras templárias. Eu mandei dinheiro anónimo, não por piedade, mas para prolongar o sofrimento. Vivam, sofram, lembrem-se. A Inês, desesperada, tentou suicídio, pílulas num quarto alugado em Alfama, sobreviveu, mas internada em psiquiatria no Hospital de Santa Maria, onde psicólogos escavavam a mente dela como arqueólogos em Óbidos. Eu floresci na dor. Publiquei contos anónimos em revistas literárias portuenses, narrativas de traição e retaliação que ecoavam a minha vida, vendendo o suficiente para comprar um estúdio na Foz do Douro, vista para o Atlântico furioso. Namorei uma escritora, a Clara, com dreadlocks e tatuagens de fado, e por um tempo, o amor foi possível, conversas até amanhecer sobre Saramago e a solidão portuguesa, corpos entrelaçados como vinhas no Douro. Mas quando ela perguntou sobre o passado, hesitei, e a dúvida plantou-se. Escondes algo, Sofia? Sabotei, claro, uma mensagem falsa de um amante, e ela partiu, deixando-me com o eco de confiança é tudo. O verão acabou em fogos de artifício sobre o rio, e eu decidi, tempo de fechar o ciclo. Voltei a Lisboa para o aniversário da morte do João, acendendo uma vela na Sé, o cheiro de cera misturada a incenso. Lá, encontrei a família por acaso, ou destino. Num café próximo, mãe, Pedro, rostos envelhecidos como vinho azedo. Sentámo-nos, o silêncio pesado como chumbo de minas do Alentejo. Porquê, Sofia? Perguntou a mãe, voz partida. Contei tudo, o plano, o veneno, as ruínas. Eles choraram, perdoaram em sussurros, mas eu não, perdão não apaga cicatrizes. Parti naquela noite, o comboio para o norte rangendo como ossos velhos, e no Porto, comecei terapia de verdade, não para curar, mas para compreender. O psicólogo, um homem de bigode grisalho, disse, vingança é prisão autoimposta. Liberta-te. Tentei, com meditações junto ao mar, yoga em Matosinhos, mas a escuridão persistia, um fado interno. Escrevi mais, um romance sobre uma mulher que arma armadilhas e perde a alma, e ele vendeu, editor em Lisboa, turnê em feiras do livro de Guimarães. Agora, outono de 2025, caminho pela Ribeira, o Douro refletindo luzes como promessas falsas. A família. Reconstruída em fragmentos, chamadas ocasionais sem profundidade. A Inês. Livre, mas quebrada, vivendo em Faro com o emprego de empregada. Eu. Uma autora de sombras, vendendo dor embalada em palavras. O amor. Talvez um dia, mas armado com verdade. Em Portugal, aprendemos cedo, o que não mata, ensina a matar devagar. As folhas de castanheiro caíam como confetes melancólicos nas ruas do Porto em novembro, tingindo o pavimento de castanho avermelhado como sangue diluído em vinho, e eu sentia o peso do outono pressionar o peito como uma mão invisível. O sucesso do meu romance, Armadilhas do Tejo, anónimo ainda, mas sussurrado em círculos literários de Lisboa a Coimbra, trouxera dinheiro, mas não paz, era como herdar uma fortuna amaldiçoada, cada euro cheirando a culpa e a João. As críticas elogiavam o realismo cru, a dissecação psicológica da família portuguesa, sem saber que era confissão velada, um exorcismo em papel. Mudei-me para uma casa maior na Vila Nova de Gaia, do outro lado da Ponte de Luís, onde o cheiro de vinho envelhecido impregnava o ar como um perfume antigo. Ali, com vista para as caves escavadas na rocha, comecei a segunda fase da vida, não vingança, mas reconstrução, tijolo por tijolo, como restaurar um mosteiro em ruínas. Contratei uma governanta, a Dona Rosa, uma viúva de 60 anos com mãos calejadas de vindimas e olhos que viam através de mentiras. Menina Sofia, a senhora carrega o mundo nas costas,
disse ela na primeira semana, servindo café forte com pão de avintes. Ri-me, mas ela insistiu, deixe cair. O Douro leva tudo. A família, agora em Tomar, florescera um pouco na ausência. A mãe abrira uma pequena loja de artesanato, sendo cestos de palha com motivos de conventos. O Pedro casara-se de novo com uma enfermeira de Santarém, e ligavam mensalmente, vozes cautelosas como quem pisa gelo fino. Veio ao Natal, Sofia, pedia à mãe, e eu prometia, mas o comboio nunca partia. O fantasma do pai pairava, fotos dele no meu quarto, sorrindo em pescarias no Tejo, um lembrete de que a morte não apaga, só silencia. A Inês contactou-me por e-mail, um endereço novo, preciso de ajuda, Sofia. Estou grávida, sozinha em Faro. O escândalo. Destruiu-me. Anexar ultrassons, um bebê minúsculo como um sonho frágil. Por um momento, a empatia rachou a armadura, imaginei-a sozinha na praia da Rocha, barriga crescendo como uma onda inevitável. Enviei dinheiro, anónimo, o suficiente para um apartamento modesto, mas com uma nota, não por perdão. Por humanidade. Ela respondeu com lágrimas digitais, obrigada. Talvez um dia. Talvez. Em Portugal, os talvez são pontos sobre abismos. O amor bateu à porta na forma de um enólogo, o Rui, com mãos manchadas de mosto e riso fácil como o vinho jovem. Conhecemos-nos numa prova na Quinta do Crasto, ele descrevendo taninos como o beijo de uma amante relutante, e eu ri de verdade pela primeira vez em anos. Namorámos devagar, piqueniques nas encostas do Douro, noites de fado em tascas da Ribeira, corpos explorando como turistas no mapa novo. Ele sabia do meu passado, o acidente com o noivo, o escândalo familiar, mas não pressionava. O vinho ensina paciência, Sofia. O tempo cura as uvas amargas. Mas a dúvida, essa erva daninha portuguesa, cresceu. Sonhos com o João voltavam, ele a emergir do Douro, pele inchada, acusando que traíste-nos a todos. Acordava suada, o Rui dormindo ao lado, e questionava, mereço isto? Uma noite, após uma garrafa de Tawny, confessei mais, a armadilha, a Inês, o veneno, não tudo, mas o suficiente para o ver empalidecer. Meu Deus, Sofia. Mataste-o. As palavras pairaram como fumo de cigarro no ar parado. Ele não fugiu, abraçou-me, chorando, isso é peso demais para uma alma. Fomos à terapia juntos, sessões em Gaia com uma psicóloga que falava de trauma intergeracional, desenterrando raízes como vindimadores. O Natal veio, e eu fui a Tomar, o comboio serpenteando pelo interior como uma confissão relutante. A casa era pequena, cheirando a lenha e a canja de galinha, a árvore de Natal enfeitada com bolas de vidro do Ribatejo. A mãe abraçou-me como se eu fosse criança, o Pedro com a nova mulher, uma loira serena chamada Marta, servindo rabanadas. Brindámos ao pai, ao futuro, e pela primeira vez, ri com eles, histórias de infância em Belém fluindo como o Tejo em cheia. Mas à noite, sozinha no quarto de hóspedes, o diário chamou, perdão é ilusão. Eles armaram, eu detonei. De volta ao Porto, o Rui propôs, casa comigo. Aqui, no Douro, onde o tempo é lento. O anel era simples, ouro do Alentejo, e eu disse sim, sentindo o coração expandir como mosto fermentando. O casamento foi íntimo, numa quinta em Pinhão, sob videiras carregadas, com Dona Rosa como testemunha e um padre de Viseu abençoando. Jurei, na saúde e na doença, mas por dentro, a lâmina afiada, se ele trair, eu sei como vingar. A gravidez veio inesperada, um teste de farmácia em Gaia confirmando o milagre, ou armadilha. O Rui dançava pela casa, planeando berços de carvalho, nomes como Tejo ou Douro. Mas o medo crescia, e se o bebê herdasse a escuridão? Consultei a psicóloga, é ciclo, Sofia. Quebra-o. Tentei, lendo para a barriga histórias de Sofia de Melo Breiner, paciente pela foz onde gaivotas gritavam liberdades. A Inês nasceu primeiro, dela, um menino chamado Afonso, e ela enviou fotos, um gesto de paz. Respondi com mais dinheiro, um ciclo de redenção. A família veio ao batizado do meu, em Tomar, o convento de Cristo como pano de fundo, e ali, sob arcos manuelinos, abraçámo-nos sem palavras. O Pedro foi padrinho, a mãe chorou bênçãos, e eu senti, pela primeira vez, o perdão como um gole de porto envelhecido, quente, complexo, transformador. Mas o drama não acaba, é português, eterno como o fado. Uma carta chegou, provas de um investigador privado, contratado pela família do João, ligando-me ao veneno. O pânico veio como ressaca, prisão. Escândalo. O Rui soube, e em vez de fugir, disse, enfrentamos juntos. Contratámos advogados em Lisboa, manipulando factos como uvas no lagar, acidente, depressão, falta de provas. O caso morreu nos tribunais, mas a sombra pairou. Agora, com o bebê a chorar no quarto ao lado, o Douro fluindo sereno lá fora, reflito,
a armadilha inicial foi o Big Bang da minha dor, expandindo universos de ódio e amor. Vinguei-me, sim, mas paguei com a alma em pedaços. O Rui dorme, o filho mama, e eu escrevo, este epílogo, esta catarse. Em Portugal, a vida é drama, gaigoc, lógico, emocional. E eu, sobrevivi para contá-lo. O choro do bebê ecoava pela casa em Gaia como um fado infantil, insistente e puro, cortando a névoa do amanhecer de 2026, e eu, exausta de noites fragmentadas, embalava-o contra o peito sentindo o coração dele bater em uníssono com o meu, um ritmo frágil, como o tic-tac de um relógio antigo na sala de uma casa alentejana. O Teodósio, nomeado pelo avô ausente, tinha olhos do Rui, verdes como vinhas novas, mas um olhar penetrante que me fazia questionar, herdar a minha escuridão. O investigador privado fora silenciado com o acordo extrajudicial, dinheiro do livro, silêncio comprado como vinho em leilão, mas o medo persistia, um sussurro no vento do Douro, e se descobrirem? O Rui adaptara-se à paternidade com a paciência de quem vinifica, medindo biberões como mostos, cantando canções transmontanas para acalmar cólicas. Somos uma família agora, Sofia, dizia ele, beijando a testa suada após uma noite em claro. Família, a palavra queimava como aguardente na garganta, evocando Belém, a armadilha, o veneno. Mas tentava, fins de semana em peso da régua, piqueniques sob oliveiras, ensinando o bebê a sentir o rio. A Dona Rosa ajudava, as mãos sábias amassando massas para sopas de grão, contando histórias de vindimas onde o suor lava as almas. A mãe veio de tomar para o batizado, trazendo cestos de figos secos e um rosário de prata, os olhos suavizados pelo tempo. É lindo, Sofia. Como o teu pai. Abraçámo-la, o Rui charmoso como sempre, e pela primeira vez, o jantar fluiu sem minas, risos sobre o Pedro, que agora esperava o seu segundo filho com a Marta. A vida gira, mana, disse ele por videochamada, barba crescida e sorriso genuíno. Perdoei-os, ou fingi, a linha é fina como fio de lã em tiar minhoto. Mas quando a mãe partiu, chorei sozinha na cozinha, o cheiro de bacalhau assado misturando-se a saudades. O sucesso literário explodiu, Armadilhas do Tejo ganhou o prémio literário Fernando Namora, manchetes no público elogiando a voz feminina que dissecou o machismo familiar. Revelaram-me como autora, entrevistas em rádios de Lisboa onde falava de inspiração na dor pessoal, omitindo o veneno. O Rui orgulhava-se, vendendo edições assinadas nas caves, mas a fama trouxe fantasmas. A Inês escreveu, li o teu livro. É sobre nós. Parabéns, mãe do Afonso. Respondi, sim. E tu, feliz? Ela era, casada com um pescador em Faro, o Afonso a correr nas praias, um ciclo fechado. Mas o passado mordeu de volta numa noite de tempestade, o dor inchando como raiva contida. Um envelope sem remetente, fotos granuladas do quarto em Alfama, o corpo do João, relatórios toxicológicos, perdidos, na investigação inicial. Anónimo, mas eu soube, um detetive persistente, talvez contratado por um familiar do João em Évora. O pânico gelou-me, prisão, o bebê sem mãe, o Rui sozinho. Liguei para o advogado em Lisboa, voz tremendo como folha em vendaval, enterra isto. Paga o que for. Ele o fez, mas o custo foi alto, royalties do livro, economias de Gaia, e o Rui soube pela conta bancária vazia. O que escondes ainda, Sofia? Confrontação na cozinha, o bebê chorando no berço, o relógio marcando meia-noite como sino de igreja. Contei tudo, a armadilha em detalhes, o beijo falso, as vinganças contra a família e Inês, o copo envenenado em Alfama. Ele ouviu, rosto pálido como cera de vela, mãos cerradas no tampo da mesa de carvalho. Mataste-o, por dúvida. E agora, eu. O Teodósio. Gritou, voz e quando pelas caves vizinhas, e eu chorei, pelo amor, Rui. Medo de perder como perdi. Ele partiu para a quinta, dias de silêncio, voltando com olhos vermelhos, amo-te, mas isto. Terapia, ou acabamos? Fomos, sessões duplas em Vila Real, desenterrando camadas como solos argilosos, o trauma da família, o ciúme como herança, o homicídio como clímax de desespero. O Teodósio crescia, engatinhando pelos tapetes de Gaia, rindo com dentinhos como pérolas, e ele curava-nos, mãos pequenas unindo o que se partira. Publiquei o segundo livro, Vinganças do Douro, semi-autobiográfico, explorando redenção, e ele vendeu mais. Tornei em Évora onde evitei o túmulo do João, mas deixei flores, cravos vermelhos, símbolo de paixão e sangue. A família leu, a mãe ligando, és talentosa, filha. Mas perdoa-nos de vez. Perdoei, visitando tomar, jantares de javali assado onde rimos de erros passados. A Inês veio ao Porto uma vez, com o Afonso, um rapaz de 4 anos com cabelos negros como os dela, para um café na Ribeira. Obrigada pelo apoio, disse, olhos brilhantes. Conversámos como sobreviventes, ela de traições, eu de vingança.
A armadilha mudou-nos, murmurou. Sim. Mas sobrevivemos. O Rui brincou com as crianças, e por um momento, o mundo foi simples, gaivotas sobre o Douro, risos misturando-se ao rio. O investigador desapareceu, pago assustado, mas o medo ensinou, verdade parcial é prisão. Com o Rui, jurei transparência, noites de confissões ao luar das encostas. O Teodósio disse, mama, primeiro, e chorei, não de dor, mas de luz. Agora, primavera de 2026, plantamos vinhas novas na quinta, mudas de toriga que prometem colheitas doces. A família reunida em feriados, laços tecidos com fios finos mas resistentes. Eu, autora, mãe, esposa, vingadora reformada, aprendendo que o verdadeiro drama é viver além da dor. Mas à noite, quando o dor sussurra segredos, lembro, a armadilha foi semente, a vingança, árvore, o perdão, poda. Em Portugal, crescemos assim, retorcidos, mas belos. O sol do verão de 2026 banhava as encostas do Douro em ouro líquido, transformando as vinhas em tapetes ondulantes que pareciam pulsar com o coração da terra, e eu, com o Teodósio ao colo, agora um menino de 1 ano e meio, com cachos castanhos e curiosidade insaciável, sentia pela primeira vez a paz como um vinho maduro, pleno, sem amargor residual. A quinta em Pinhão expandira-se com os royalties dos livros, caves novas escavadas onde o Rui supervisionava fermentações, e a casa, uma herdade do século XVIII com varandas de ferro forjado, ecoava de risos em vez de silêncios acusadores. Mas a paz, em Portugal, é sempre precária, como uma ponte sobre o abismo em neblina. O terceiro livro saiu em setembro, Redenções do Atlântico, um tríptico fechando o ciclo, Armadilha, Vingança, Cura. Lançamento em Lisboa, no Lisboa Factory, com a família presente, mãe orgulhosa com colar de contas de tomar, Pedro com Marta e os filhos, até a Inês convidada, viajando de Faro com o Afonso, agora um miúdo de 5 anos que desenhava barcos no Douro. A plateia aplaudiu, perguntas fluindo como Porto, é ficção ou memoir? Respondi, a dor é real, o perdão, escolha. Assinaturas depois, abracei a Inês, obrigada por vires. Ela sorriu, olhos livres, fechamos o capítulo. De volta ao Douro, a vida ritmava-se com estações, vindimas em setembro, onde o Teodósio pisava uvas com pés gorduchos, sujando o avental de mosto púrpura, invernos quentes junto à lareira, contando histórias de fadas alentejanas à mãe via vídeo, primaveras de flores silvestres em passeios pela régua. O Rui e eu crescemos juntos, terapia tornando-nos transparentes como vidro de mursa, noites de conversas nuas, onde eu confessava medos residuais, e se a polícia bater à porta. E ele respondia com beijos, então, enfrentamos como vinho, juntos, envelhecendo bem. A família floresceu, a mãe expandiu a loja para online, vendendo cestos para o mundo, o Pedro abriu um pequeno escritório em Santarém, honesto agora, sem fraudes. Visitas mensais, o comboio de Porto a Lisboa como fio condutor, jantares em Belém onde o Tejo assistia reconciliado. Lembras-te da armadilha? Perguntei uma vez à mesa, sob luzes de candeeiro. Silêncio, depois a mãe, erro nosso. Mas tu ensinaste-nos amor. Rimos, brindando com vinhos do Douro, o passado diluído como açúcar em água. A Inês tornou-se amiga distante, mensagens sobre maternidade, partilha de receitas de cataplana algarvia, um encontro em Lisboa onde as crianças brincaram no Jardim da Estrela. Sem ti, eu não seria mãe, disse ela. Karma equilibrado. O investigador. Um fantasma evaporado, o caso do João arquivado como morte acidental por intoxicação, factos enterrados como sementes no solo argiloso. O Teodósio falava agora, palavras tropeçando como passos de criança, mama, riu. Apontava para o Douro, e eu levava-o à margem, ensinando a pular pedras, sentindo o ciclo, do veneno à vida. O Rui propôs um segundo filho, e eu aceitei, o ventre crescendo como promessa. Grávida, escrevi o quarto livro, Contos Leves, de Amores no Alentejo, vendendo direitos para TV, uma série sobre famílias portuguesas em crise. O clímax veio no aniversário de 2 anos do Teodósio, festa na quinta com balões e sardinha assada, a família toda, de Tomar, Faro, Évora mesmo, primos do João que perdoaram sem saber. Um envelope chegou, não ameaça, mas carta do irmão do João, selo de Évora. Li os teus livros. Perdoei-te, Sofia. Vive bem. Lágrimas quentes, e queimei a carta na lareira, cinzas subindo como orações ao céu estrelado do Douro. Agora, fim de 2026, caminho pelas vinhas com o Rui, mãos entrelaçadas, o Teodósio correndo à frente com o Afonso em visita. O sol põe-se, tingindo o rio de carmesim, e reflito, a armadilha foi o inferno, a vingança, purgatório, esta vida, céu imperfeito. Em Portugal, o drama não acaba, evolui, como vinho em barril, ganhando complexidade. Eu sou a narradora, a vingadora,
a redimida, forte, porque parti-me e me refiz. O fado toca ao longe, de uma tasca na régua, mas agora é alegre, de esperança. E eu danço, livre.